Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado. Então, para você, o meu bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua família. E que bom nós estarmos aqui mais esse dia para que nós possamos meditar na palavra de Deus, que é muito bom para a nossa vida. Nós já estamos preparados para começar a semana, uma semana de luta, e com certeza Deus vai prover todas as nossas necessidades. Temos que ter fé e muita comunhão com Deus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho quem é Miguel. Quem é Miguel? Muitos irmãos têm dito que Miguel é um anjo, um ser criado. Mas para nós, à luz da palavra de Deus, Miguel é o próprio Jesus Cristo. Você pode perguntar, como assim? Mas Miguel não é só um anjo, como Gabriel e tantos outros? Miguel é um nome dado no confronto cósmico. Micael, quer dizer quem é como Deus. Então é sobre Miguel que nós vamos ver aqui hoje. Uns textos nós vamos ler para que nós possamos entender, e também você vai entender. Se você acreditava que Miguel é apenas um anjo, você vai se surpreender hoje com esses relatos, tá bom? Então, antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, nós vamos orar para que nós possamos entrar nesse tema, tá bom? Então, feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por esse dia, nós já te agradecemos por essa semana, meu Pai, que nós já estamos entrando, que o Senhor cuida de cada um de nós, abençoa cada um de nós. Se há uma pessoa, meu Pai, que está atrás de um emprego, que o Senhor aponta para ela a direção. Se é uma pessoa enferma, meu Pai, que o Senhor o cura, Senhor. Se é uma pessoa, meu Pai, que está precisando de restauração no casamento, que o Senhor restaura, Senhor, o casamento dessa pessoa. Que o Senhor abençoa cada pessoa nesse momento, Senhor, que vai fazer esse estudo, para que ela possa compreender, Senhor, entender como é bom, Senhor, estar sempre em comunhão contigo, que o Senhor tem poder para restaurar, para fazer algo do nada, Senhor, assim como o Senhor tem feito, Senhor, esse mundo. Que nesse dia nós te abençoamos, nós te agradecemos, Senhor, e nós pedimos uma bênção especial para cada um de nós. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é Miguel? Vamos ler aqui um texto que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 16 e o 17. Para você, eu quero que você preste bem atenção nessas leituras para que você possa compreender quem é Miguel. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles dentre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós lemos esse texto, aqui falando do arcanjo Miguel, e muitas pessoas têm em mente que o arcanjo Miguel é apenas um anjo, entre muitos eles, veja que o texto aqui está dizendo assim, ao ressoar da última trombeta, porquanto mesmo o Senhor mesmo dará a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, esse arcanjo
que a Bíblia representa aqui, no texto ele é o próprio Cristo. Porque quem virá com as nuvens do céu? Apocalipse 1:7 diz assim: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Então, este arcanjo é o próprio Cristo, não é outro, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Não tem como um anjo vir nas nuvens do céu e dizer assim, em nome de Jesus os mortos ressuscitam. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que Jesus vai vir sim, com as suas miríades e miríades e milhões e trilhões e todos os anjos. Vai ser um movimento extraordinário. Então Jesus virá nas nuvens do céu e vai chamar os mortos. Então esse arcanjo aqui é o próprio Cristo. E aí nós vamos ler um texto aqui em Apocalipse capítulo 13. Pegue sua Bíblia e vamos ler aqui Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler aqui o versículo Apocalipse 12, na verdade, não é 13. Apocalipse 12, 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais achou no céu seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí continua a leitura. Então, quem é esse Miguel? Quem pode pelejar diretamente, ter um conflito diretamente com o diabo? Cristo. Você sabe por que o nome aparece Miguel? Miguel, que eu já expliquei, Micael, a conotação dele é quem é como Deus. Quem é como Deus? Veja, essa mesma frase aparece em Apocalipse 13, 4. Se você ler aqui, Apocalipse 13, 4, veja o dragão, a paródia que ele faz. Veja. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Olha, Miguel quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus? E aqui o dragão faz uma paródia, diz assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí continua, foi-lhe dado uma boca de blasfêmia, foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então, esse nome, Miguel, é um nome de guerra de Jesus Cristo. Porque veja bem, Jesus tem o nome como Miguel, né? Depois ele aparece como Cordeiro. Ora, ninguém nunca ouviu falar que tem um anjo chamado Cordeiro, né? Você nunca ouviu falar. A Bíblia nem representa. A Bíblia representa Jesus como Cordeiro. A Bíblia representa Jesus como um leão. Interessante que a Bíblia também representa Satanás como um leão. Você já reparou? Você já entendeu esse contexto? Só que no contexto é diferente. Quando 1 Pedro 5,8 diz assim que o Satanás anda rugindo como leão procurando alguém para devorar ou para tragar, está no contexto assim que Satanás é astuto. Ele fica sempre procurando as pessoas vulneráveis, aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que andam longe de Deus, que andam em lugares ocultos, aquelas pessoas que andam fazendo aquilo que não deve. Então Satanás procura essas pessoas para tragar. E Satanás também procura até mesmo os crentes, os evangélicos, aquele que está firmado na palavra de Deus. Satanás, a felicidade dele é ver um filho de Deus quando cai, quando se afasta do caminho. Porque o que está no mundo, ele não se preocupa com esse, porque esse já é dele, né? Ele está procurando devorar o que está na igreja, o que está afirmado, alicerçado na palavra de Deus, tá?
Então, esse contexto parece Satanás como um leão. E já em Apocalipse 5, versículo 5, ali é a coroação do cordeiro. Aí aparece ali ele como o leão da tribo de Judá. Não é? E também Jesus aparece como filho do homem. Então, Jesus aparece como estrela da manhã, Satanás também aparece como estrela da manhã. Os contextos são diferentes. Mas veja bem, então Miguel não é um anjo ser criado. Miguel é o próprio Cristo. Aqui em Judas, que só tem um capítulo, no versículo 9, Judas 1:9, aqui é uma demanda entre Satanás e Cristo, pela disputa de um corpo de Moisés. Diz assim, Judas 1:9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, olha lá, o arcanjo Miguel, o mesmo que apareceu ali em Tessalonicenses 4:16 e 17, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Houve já muitos argumentação sobre esse tema, que dizendo assim que o arcanjo não poderia ser Jesus porque ele disse: o Senhor te repreenda. Veja, a palavra que aparece no grego, uma disputa, quer dizer uma demanda legal, legalmente disputando por aquilo que faz parte de uma disputa legal. E quando diz assim, quando contendi com o diabo a disputa pelo corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra o diabo. O anjo poderia? Claro que poderia, porque ele é o próprio Cristo, mas ele não ousou fazer isso. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ele mesmo, ele por si só é o Senhor. Então, o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. E veja o que interessante. Quem está aqui disputando pelo corpo de Moisés não pode ser um anjo ser criado. Tem que ser o autor da vida. Atos 3,15 diz que o Jesus Cristo é o autor da vida. Se nós lemos João, diz assim que em Cristo há vida própria, não há vida derivada. Não deriva de nada. Em Jesus há vida própria. Então, esse arcanjo tem que ser o próprio Cristo. Por isso que ele diz assim: o Senhor te repreenda. É interessante quando nós lemos esse texto, nós sempre lembrarmos que é importante nós ter comunhão com Deus, orar sempre, pedir discernimento, entendimento, porque o dia do juízo, em 1 Coríntios 5:10, ali no tribunal, quando todo mundo chegar no tribunal, também Daniel 7, 9, 10, vai chegar uma pessoa, como diz lá em Josué, Zacarias capítulo 3, né? Zacarias capítulo 3 diz assim: quando Josué chega ali, Satanás chega para opor. Então, o acusador é esse rapaz aqui, é Satanás. Ele que vai interferir no julgamento, para saber se eu e você, nós somos dignos de sermos salvos. Uma coisa se nós não somos dignos, né, de salvação, mas Jesus, pela sua muita misericórdia, nos dá essa salvação, essa graça que nós temos hoje disponível aí. A graça daquele que morreu na cruz com aquele sangue precioso. Não é essa graça barata que se vê falando para dentro das igrejas hoje. A graça que você pode fazer tudo que está tudo bem. Não é essa graça aí, tá? Essa graça aí é coisa do maligno.
o diabo, ele tem entrado fortemente dentro das igrejas e feito muitos pastores instrumentos dele, porque ele sabe que o tempo está próximo e o fim dele é certo. Então ele está usando muitas pessoas, e muitas pessoas hoje, pela sua ganância, têm deixado o diabo usar ela. Então, o diabo é o difamador. Lembra que Apocalipse 12:7 é o acusador. É ele que vai acusar. Hoje as pessoas estão brincando com o diabo. Estão dentro das igrejas querendo expulsar diabo e querendo expulsar. Estão brincando. E é ali mesmo que o diabo habita. É nesse lugar que ele habita. Que ele gosta assim quando a pessoa está achando que está expulsando. Quem é um homem como nós que tem para prevalecer contra o Satanás? Quem é? Nós não temos essa força, nós não temos esse poder. Somente pelo sangue de Cristo, pela soberania de Deus, que Deus cuide de cada um dos seus filhinhos, que nós podemos vencer o diabo. Pessoa que não tem comunhão com Deus, as pessoas que ficam brincando dentro das igrejas com o diabo, o acusador é esse mesmo que vai acusar essas pessoas no dia do juízo. Tá? Então, Miguel é Jesus Cristo. Só ele poderia aqui contender contra o Satanás. Agora nós vamos ler um texto aqui em Daniel. Daniel capítulo 12. Nós vamos ler primeiro Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Vou ler aqui o versículo 13, que diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. E aí continua o texto. Então, aqui diz que o anjo estava para dar a visão para Daniel. E aí diz assim: só que o rei da Pérsia, né, o príncipe da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Aqui Satanás usou esse príncipe da Pérsia para não deixar o povo sair do cativeiro. Então, aqui Gabriel relata para Daniel que ele estava em apuro. Então, Miguel veio para ajudar ele. E olha, e quem veio contender com Satanás? Cristo. Miguel. E aqui também, quando nós lemos aqui, tem um texto aqui de Daniel. Daniel vai relatar muito. Daniel 7, também aqui, vai falar aqui, deixa eu ver se é 7, vai falar também aqui sobre Miguel. Aqui tem um texto também que diz sobre o príncipe Miguel, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Talvez eu não vou encontrar ele aqui agora, mas eu não vou encontrar esse texto aqui agora, mas diz assim que somente Miguel, né, o príncipe, ficou do seu lado. Aqui, ó, é 10. Não é 7, tá aqui, 10, Daniel capítulo 10, versículo 20. E ele disse: Sabes por que vim a ti? Eu tomarei a pelejar contra o rei da Pérsia, e saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei que o que está expresso na Escritura, da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então aqui está. Quem é Miguel, então? Quem é? Agora, eu li que Miguel é arcanjo, Miguel é príncipe.
peixe. Agora, para tirar essa dúvida, se Miguel mesmo é Cristo ou se Miguel mesmo é um anjo ser criado, nós vamos ler aqui mais um texto para nós ter certeza quem é Miguel. Lembrando que aqui quem está dando a visão para Daniel é o anjo Gabriel. E por que então que o anjo Gabriel diz assim que Miguel veio ajudar ele? Que o príncipe da Pérsia estava resistindo. Então, quem veio para ajudar ele? Miguel. Então, quem pode contender contra Satanás é o próprio Cristo. É o próprio Deus. Não há um outro ser angelical que pode ter esse conflito diretamente com Satanás, porque o diabo é um ser criado, só que é um ser muito poderoso. Depois você pode ler Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Você vai ver ali a potência de Satanás. Satanás é um ser terrível, forte. Então, só Cristo poderia contender com ele nesse conflito cósmico. Vamos ler aqui um verso para nós tirarmos a dúvida agora. Quem é de fato esse anjo? Quem é esse anjo de fato? Será que ele é Cristo mesmo? Vamos ver aqui. Nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler um texto que é Josué capítulo 5. Josué 5, 13 e 14. Depois nós vamos ver Êxodo capítulo 3, 14. Diz assim, ó: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia nas mãos uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e lhe disse: és tu do nosso ou dos nossos adversários? Josué perguntou para este homem: você é do nossos ou é contra nós, ou é nosso adversário? Respondeu ele então: não, sou príncipe do exército do Senhor. Acabo de chegar. Presta bem atenção agora o que vai acontecer aqui. Presta muita atenção no que vai acontecer agora em diante. Então, quando ele disse: eu sou príncipe do exército do Senhor, então Josué se prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Eu chego a me arrepiar quando eu leio esse texto. Aqui a descrição é o próprio Deus aparecendo em teofania a Josué. Esse príncipe é o próprio Cristo. Quer ver? Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou. Aqui, ó. Na verdade não é o 3,14, é 3,4. Diz assim: vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegue para cá. Tire as sandálias do pés. Olha, tire as sandálias do pés. O que o anjo disse para Josué? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E olha que interessante.
descalça a tua sandália, porque o lugar que está é santo. Não tem como esse ser não ser Deus. E tem mais. Aqui, o anjo aceitou a adoração. O anjo aceitou a adoração de Josué, coisa que anjo nenhum pode fazer. Nenhum anjo pode aceitar a adoração, porque os anjos ele foi feito para adorar, não para ser adorado. Os anjos, eles adoram de dia e de noite perante o trono de Deus. Depois você pode ler na coroação do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver ali a coroação de Cristo, você vai ver os anjos em adoração. Então, anjo nenhum pode receber adoração e nenhum anjo desse é relatado na Bíblia aceitando a adoração. Apocalipse 22, 9, deixa eu ver, 22, 9, diz assim: então, aqui falando aqui do anjo, né? João teve aqui a visão e o anjo está mostrando para João, e aí João começa, eu vou ler aqui o 8, para você entender. Eu, João, sou quem viu, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, proster-me-ei antes ao pé do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Veja, João ficou tão contente, feliz, porque o anjo começa a mostrar as coisas, aí falando que do cordeiro, mostrando aqui a cidade, os frutos da árvore. E aí o anjo destaca para ele. João ficou tão maravilhado que João prostrou nos pés do anjo para adorar o anjo. E olha o que o anjo disse. Então ele me disse, o anjo: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora quem? O que está escrito na sua Bíblia? Aqui na minha Bíblia diz assim: adora a Deus. Em outras traduções diz assim: adora somente a Deus. Então, nenhum anjo pode aceitar a adoração. Somente Jesus é digno de toda a adoração. Quando você estuda o livro do Apocalipse, até mesmo ali, quando houve aquela peleja no céu, de Apocalipse 12, aqui há uma passagem de proclamação das vozes no céu. Olha o que diz. Eu vou ler aqui esse pedacinho, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, os mesmos que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o céu, quem era o acusador? Satanás. Foi jogado, foi expulso do céu. E agora ele desceu até a terra e ele habita nessa terra aqui. Portanto, quando você lê Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, você vê ali que Satanás disse a Jesus que o reino da terra foi confiado a ele. Até naquele momento, de fato, era. Até Cristo vir e dar o checkmate, pisar na cabeça do Satanás e dizer para ele assim que pouco tempo lhe resta. Quando Jesus morreu naquela cruz, Satanás ali ficou Satanás ficou sabendo e já tinha certeza absoluta
que ele já estava derrotado. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que Jesus Cristo, ele aparece como o arcanjo Miguel, ele aparece como príncipe do exército, ele aparece como leão da tribo de Judá, ele aparece como cordeiro e ele aparece como a estrela da manhã, também aparece como filho do homem. Esses são os títulos dados a Jesus. Então, quando você for estudar a tua Bíblia, que você se deparar com essa passagem de falar, olha, eu li a passagem sobre Miguel, você está lendo, você pode colocar ali, é Cristo, na sua mente você pode imprimir, que é Cristo, o arcanjo Miguel. Outro texto muito interessante que aparece, para nós fecharmos esse estudo, é um texto muito interessante que aparece em Gênesis. Eu vou ler esse texto para você ver que muitas vezes que Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento, ele apareceu. Ele apareceu como um anjo, não como um anjo criado. Ele apareceu em teofania como um anjo, mas sendo o próprio Deus, né? Gênesis capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 20. Deixa eu ver se é Gênesis. Gênesis capítulo 24, na verdade. Gênesis capítulo 24. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é. Gênesis capítulo 22. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Gênesis capítulo 22. Que é aqui Deus prova Abraão. É o título, né? Quando você já sabe do texto, eu não vou ler ele, mas só vou resumir aqui. Quando Deus pediu para Abraão o seu próprio filho Isaque, Abraão não hesitou de dá-lo. Então, Abraão subiu até o monte para sacrificar o menino, o seu único filho. Quando Abraão estendeu a mão, o cutelo, para matar Isaque, diz assim, no versículo 15 de Gênesis capítulo 22, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Quando nós aprendemos a ler entre linhas, fica tudo mais fácil. Veja que ele fala na primeira pessoa, no singular. Não me negasse o teu filho. O anjo não diz assim, agora eu vi que você não negou o seu filho para Deus. O anjo não diz isso. O anjo diz, eu vi agora que você não me negasse. Então, quem pode se colocar no lugar de Deus? Só Deus. E o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. A promessa feita a Abraão, porque Abraão é chamado pai da fé. Tem muita fé para dar o seu próprio filho em sacrifício. Mas Deus só quis mesmo provar o amor de Abraão para com Deus. Porque Abraão também tinha certeza que Deus poderia mesmo ressuscitá-lo, caso ele viesse a matar o menino. E para fechar, você sabe aonde eu encontro essa resposta? De que o próprio Jesus, se você acredita que Jesus é Deus, ele apareceu a Abraão aqui, em teofania, como um anjo. Olha, foi ele mesmo que disse. Foi Jesus mesmo que disse que ele apareceu para Abraão. Foi ele quem disse. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 58. João 8, 58.
Eu vou ler aqui a partir do versículo 56. Eu vou ler aqui os 54 para você ver aqui um debate entre esses fariseus aqui e Jesus. Diz assim, eu vou ler aqui, eu vou fazer uma leitura aqui dos 54, vou ler 4 versículos. Diz assim, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vos não tendes conhecido, e porém o conhece. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a tua palavra. 56. Abrão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando que Abrão viu a glória de Jesus? Jesus nem tinha nascido. Quando que viu? Gênesis capítulo 22, versículo 15. De 8 a 15. Vou ler de novo. Abrão viu o meu dia e se alegrou. Abrão, vamos lá. Abrão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se. Perguntaram depois os judeus. É os judeus, né? Que estão aqui razoando com Jesus. Ainda não tem 50 anos e viste Abrão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abrão existisse, eu sou. Então pegaram pedra para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. Você entendeu que o arcanjo Miguel, que o anjo, que Jesus muitas vezes vai aparecer no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 18 e 19, na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, em Juízes capítulo 12 em diante, né, quando ele dá a sentença, fala que vai vir sanção. Então, Jesus apareceu em vários momentos no Antigo Testamento, em teofania, como um anjo. Né? Depois ele veio como servo sofredor, como homem. Tá bom? Então espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido mais sobre esse estudo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e eu gostaria de orar com você. Feche os olhos com a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bom Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor faça resplandecer a tua luz, Senhor, para que nós possamos andar na luz e não nas trevas. Que nós possamos ser luz, Senhor, para todos os lugares que nós andamos e para todas as pessoas, meu Pai. Que o Senhor faça nascer em nós, Senhor, um espírito, Senhor, de mansidão. Que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor, cada dia. Lapida nós, Senhor. Nós somos seres maus. Somente Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos capacitar, pode nos lapidar, Senhor, para que possamos ser cada dia mais gentil e pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nós a caminhar essa caminhada, para que o dia da Tua volta, Senhor, nós possamos estar em pé diante de Ti. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu te espero, então, num próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até lá, e que vocês tenham, né, uma semana abençoada.